Isso aí que você falou é interessante. Eu te fazer uma pergunta sobre isso mesmo. Por exemplo, cena do crime aqui, beleza? Primeiro vem a PM, né? Obviamente vem a PM, depois vem a civil. PM ou guarda municipal. O guarda municipal. Aí vem a civil. Existe um protocolo, existe um sistema já aplicado em todas as forças que é para poder preservar, que a gente vê muito isso em filme, né? Preservar a cena do crime para poder vir os peritos e realmente ter um trabalho. Por exemplo, por que eu estou perguntando isso para o senhor? No meu trabalho anterior, lá em Brasília, eu trabalho com construção civil, ainda, né? Porque daqui uns dias não trabalharei mais. O que acontece? A obra foi furtada, né? Furtaram a obra, furto ou roubo? Furto é quando você não tem emprego de arma de fogo, faca, Furto. violência. Isso aí. O cara, mesmo que seja sem arma, mas ele imprimiu alguma violência, é roubo. Então, Mas se furtou, pegou e correu. terça-feira de carnaval, adentraram, arrombaram a porta da obra, né? Águas Claras, bairro muito nobre de Brasília, né? Para ficar bem registrado aqui, cidade maravilhosa. O que acontece? Roubaram ali da obra aproximadamente tudo. Porque todo o meu maquinário, todas as ferramentas, tudo, até a gente tava fazendo fundação, até a fiação das máquinas foram furtadas. Chegamos na obra na quarta-feira. Pessoal, Felipe, furtaram a obra, né? Roubaram a obra, entramos. Aí o que acontece? Imediatamente fui até a delegacia fazer a ocorrência, né? Mandaram lá o perito. Um dia depois. Aí o que acontece? Como que você mantém 30, 50 pessoas tentando preservar uma cena de crime, né? Porque o furto foi um valor muito expressivo, né? Então acontece, quando eles chegaram nesse 24 horas depois, eles foram na porta, aonde arrombaram, né? Fizeram coleta digital, aí foram na minha sala, eles arrombaram mexeram na minha gaveta, achando que poderia ter alguma coisa, então tinha algumas impressões digitais ali. Eu achei até falei com o perito no dia, né? A perito não sei se era perito, a pessoa que foi lá coletar, que talvez o local que ele conseguiria melhor ter uma digital diferente seria na minha mesa. Porque ou era eu que boto a mão ou foi outra pessoa, foi estranho, né? Enfim, só que no final das contas não achou nada. Então, qual é o protocolo que vocês aplicam, que vocês ensinam, né, para as outras? O certo é o seguinte, que depende do crime, né? Esse que você está falando é um crime patrimonial, né? Normalmente, o isolamento, a preservação dos crimes patrimoniais no Brasil, eles deixam um pouco a desejar ainda, porque são muitos crimes, eu não sei qual foi o caso, eu não posso nem julgar porque eu não sei, né? Eu vou falar do que eu sei mais, dos crimes contra a vida. Então, homicídios, né? Latrocínios, que é o que eu fiz na atividade fim até ano passado, né? Durante 17 anos, 18 anos, só trabalhando com isso. O protocolo certo, o correto, né? Não é só aqui, é no mundo todo, né? O primeiro agente que chega, o policial e tal, ou o guarda municipal, eles vão ver se a pessoa está viva. Se está vivo, chama socorro. Aí o SAMU vai e leva, como acontece muito, né? Se acha que está morta, chama o SAMU também para confirmar. O SAMU vai, confirma o óbito. Confirmou o óbito, não pode mexer mais em nada. Tem que isolar a área, o perímetro, o máximo possível. Quanto maior o isolamento, melhor, né? Isso é importante. Isolamentos curtos não resolvem muito. E espera a chegada dos investigadores, da polícia, no caso da Polícia Civil, né? Aqui no estado do Espírito Santo. E os investigadores chegam, o delegado de polícia, a autoridade policial, com os investigadores, ou só os investigadores, a mando do delegado, né? E depois deles, normalmente, às vezes chega junto, tá, gente? Chega a perícia. Quem está autorizado a entrar depois que isolou, ficar dentro do isolamento, é só a perícia. Ainda acontecem erros, eu sei, de treinamento, tudo, mas o correto é ficar isolado. A perícia chega e ela entra. Quando ela chega, ela conversa com o primeiro policial que esteve lá, é assim que é o padrão. Chega lá educadamente, boa noite, bom dia, boa tarde, que é o que todo mundo tem que fazer, né? Falar com a população, boa noite, minha senhora, está no bairro dela, né? Você tem que ser educado, pô. Eu falo isso com os PM, você vai num bairro,
Você não queria que alguém fosse à sua casa e falasse bom dia, boa tarde, tem que falar também. Chega lá, conversa com os policiais que estão lá, se inteira do que eles sabem, né, que eles vão saber alguma coisa básica importante. Eles, se entraram, eles vão dizer que entraram, qual o caminho que eles percorreram, para não ter o chamado vestígio falso, né, que é o vestígio que não é do crime. E aí o perito entra e faz a perícia. Tecnicamente falando, os vestígios importantes, evidências, estarão ali. É o local mais importante, na minha opinião, né, e de muita gente, no contexto de um crime, é o começo dele ali. Como se diz sempre, as primeiras 24 horas são muito importantes, né? Então, ele vai liberar o local. Depois que ele liberar a cena, aí a Polícia Civil pode entrar, entendeu? Mas durante os exames é importante que se preserve a cena de crime, isolamento e preservação. Tem vários países que já fazem isso há muito tempo. O Brasil melhorou muito de uns anos para cá, muito, muito. E com esse pacote anticrime de 2019, onde eles colocaram a cadeia de custódia bem especificada, sabe? Tudo bem esmiuçado. Tem que ter cadeia de custódia, ela tem que ser muito valorizada. A prova pericial, ela tem que ser muito bem tratada. Então, a responsabilidade que o Estado tem que ter com relação a isso é muito importante. Sabe por quê? Porque o laudo pericial, ele vai seguir toda a persecução penal. Então, ele vai fortalecer o inquérito policial e ele vai passar por todos os trâmites da persecução penal. Então, ele vai ser entregue ao Ministério Público. E o Ministério Público vai utilizar, a defesa vai usar, todos os atores ali vão utilizar o laudo pericial. E esse laudo, o destinatário principal é o juiz, né? Porque ele vai ter a convicção para julgar baseado nos elementos que ele tem. E quem materializa a prova é a perícia. E me fala uma coisa, se porventura, porque se é o homem, pode haver falhas, né? Vamos ser sinceros aqui. Se o homem faz, o homem pode falhar. Já viu alguma falha grave, né, em algum processo, alguma coisa que realmente poderia ali justificar ou prisão ou inocência de alguém? Não, assim, porque, na verdade, porque são as bases, né? Eu vou falar da perícia, né, assim, porque no processo como todo, a prova pericial é uma prova importante pra caramba, a prova material. Existe todo um contexto, com investigação, né? Todos trabalham juntos. Não adianta eu ter um laudo muito bom, uma perícia muito bem feita, se eu não tenho uma investigação boa. Sim. Uma investigação bem feita. Por isso que é um conjunto de elementos e é um grupo de pessoas, de policiais, de forças diferentes, PM, PC, Polícia Científica, tem que trabalhar junto. Se o PM não isolar bem o local, não fizer uma preservação da cena bem feita, eu posso ter a melhor perícia do mundo, eu posso ter investigadores maravilhosos, que aquela prova vai sair dali inidônea. Ela vai sair de lá com dúvida. Vai existir dúvida com relação àquela prova. Então não adianta eu trabalhar uma prova que ela já sai maculada da cena. Então tem que ter um trabalho conjunto, né? E o que eu posso dizer é que a situação em relação à prova, o tratamento que se dá à prova nos últimos anos no Brasil, melhorou muito. Isso eu tenho que falar. De quando eu entrei para hoje, o tratamento que se dá à prova é muito mais responsável do que era antes. Basta você pegar o caso O.J. Simpson de 94, vejam a respeito, né? Que a ex-mulher dele foi esfaqueada, vocês devem ter escutado falar, né? Tem um filme sobre ele, um documentário, que isso foi um divisor de água nos Estados Unidos. Eu estava conversando com um perito lá, quando eu estava lá, né? E ele disse que aquilo ali foi um divisor de águas para eles, né? Eles aprenderam a lição. Ele foi solto. Por quê? Porque tinha muita falha. O camarada deixou a faca do crime, que é uma coisa importante, tem vestígios de sangue que inclusive era compatível com ele e com a esposa, olha só. O cara levou a faca para casa. Ficou dentro do carro, ele foi tomar café, se não me engano, fazer um lanche. O que aconteceu? Os caras tiraram foto, ele tinha dinheiro, pagou um escritório de advocacia muito bom, e pegaram todas as falhas. Porque se ele fosse um camarada sem condição financeira, não ia acontecer nada. Mas como ele era rico,
rico não, milionário, né? O O.J. Simpson era um Neymar nosso hoje, pra você ter ideia. Era como se fosse era um astro, né, cara, do esporte. Ele era mais do que o Neymar, porque ele fez filmes, né, de cinema. Fez vários filmes. Né? Conhecidíssimo nos Estados Unidos inteiro. E ele só conseguiu escapar disso aí porque ele teve como pagar escritórios de advocacia, escritórios milionários. Né? E eles pegaram as falhas que aconteceram durante as perícias e a cadeia de custódia. Então, melhorou muito, tá? Hoje, a cadeia de custódia no Brasil, no Espírito Santo, está sendo muito mais bem tratada do que antes. Tem comparação. Então, o senhor falou o seguinte agora. Mesmo sabendo que a pessoa cometeu um crime, olha lá, mesmo sabendo que a pessoa cometeu um crime, se houve falha na investigação... Ele pode ser solto. Ele pode ir para a liberdade. Porque mesmo sabendo que ele é culpado. Mas o sabendo não pode ser pessoal. Sabendo com base em quê? Sabendo, eu sei. E aí, tudo bem. Eu sei que fulano fez tal coisa. Tudo bem, prova. É inocente até que se prova o contrário, então. O meu saber pessoal, ele não pode sobrepor a prova. É por isso que o perito nunca pode colocar o que ele acha no laudo dele. O que ele pensa, as convicções pessoais, elas não sobrepõem a técnica. Então o senhor está dizendo o seguinte, não sei se o senhor vai querer responder essa, tá? Mas tem a liberdade. Dentro do que o senhor está falando, nós podemos avaliar o seguinte, que dentro desse contexto, estou tentando achar as palavras agora para ser... Tá igual advogado, vai, fala. Dentro desse contexto, mediante a isso, é o que garante ao nosso maior mandatário do país a liberdade. Olha, com relação onde é que o cara foi, rapaz? Não, sim, porque todo mundo sabe que houve ali e pessoas devolveram coisas, mas hoje a pessoa é a pessoa mais importante de um país. Sim. Eu tô entendendo o que você tá falando. Não, tô querendo colocar em palavras mais simples pra gente não falar palavras que a gente não pode falar. Assim, eu não entro, como eu te falei, não é porque eu tenho medo não, tá? É porque eu tenho responsabilidade mesmo. Não, sim, senhor. Mas eu não entro agora. O que eu digo é o seguinte: muitas vezes, quando a coisa é feita da forma errada, quer que você entenda, tem que invalidar. Deixa eu explicar por quê. Porque fez errado com um, vai fazer com outros. Essa segurança é importante, as pessoas não entendem isso. Tanto para libertar quanto para condenar. Para condenar. As pessoas não entendem. Tem que ser feito, bem feito. Porque se pairar a dúvida é pro réu, cara. Quando me perguntam assim, Chamon, sempre me perguntam isso. Pô, mas eles soltaram fulano, ciclano. Eu falo assim, cara, entre prender um inocente e soltar um culpado, eu prefiro que você liberte o culpado. Não prenda o inocente. Porque quando você prende um cara inocente, o Estado erra duas vezes, bicho. Ele erra porque ele destrói uma família. Porque se você foi preso por estupro, assassinato, você destruiu a vida do cara. A família toda. Todo mundo tá em torno dele. Mas você quer arrumar um culpado. O Estado quer dar resposta à sociedade. Tá errado, bicho. Nem sempre o tempo anda junto com o que é certo. Mas, e quando você prendeu um cara inocente, você encorajou o assassino a continuar a cometer crime. Ele sabe que o Estado é incompetente. O que ele vai fazer? Ué, tem um cara que tá preso no meu lugar, eu vou botar para derreter. Eu vou continuar a cometer crime. Então essa ideia de justiça rápida, que o brasileiro tem isso, né? Só para você ter ideia. Aqui no Brasil, o cara morre, tem que liberar o corpo no mesmo dia, no outro dia. Pode olhar, no Brasil inteiro é assim. Isso não é uma comoção, a imprensa já faz aquele negócio de ficar... Vai nos Estados Unidos, vai em outros países. Se existe uma dúvida, eles seguram um cadáver 5 dias, 10 dias. Comum isso. Aqui não. Isso aí me fez lembrar o que o Cabo Fonseca compartilhou com a gente aqui. O Cabo Fonseca contou uma história aqui, que uma vez ele estava de plantão, ele estava fazendo as rondas, ele estava trabalhando, que a pouco apareceu uma emergência para todas as viaturas irem para o PA do Trevo. Chegando lá no PA do Trevo, tinham umas 80, 100 pessoas querendo linchar o cara lá. Olha aí. E a polícia tudo lá. Por que linchar o cara? O cara chegou no PA do Trevo com a criança, com o filho dele, né? O filho dele. Tô sabendo. Sabendo? Tô então, sabendo. chegou lá, a médica
constatou que assinou como foi estupro, porque havia dilatação, Sem saber. havia dilatação anal na criança. E aí, o que acontece? O pessoal queria matar o cara e a PM lá e ele falou assim que ficou transtornado com o negócio. Depois, no outro dia, se não me engano, ele foi saber que fizeram a perícia direitinho E não tinha isso. e não tinha isso, não era estupro. Medicação. Dilatação Filho, quando eu anal por falo causa que- da medicação que o Exato. menino estava tomando. Mas quando eu falo com você, olha como é que a gente chegou naquele ponto anterior. Como é que, dependendo da pessoa, o que ela fala é muito grave. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar. Sim. E ele ainda deu sorte, ficou vivo. Pode dar uma estudada depois quantas pessoas perderam a vida à toa, porque alguém gritou, ah, ele é estuprador, ele é isso. As pessoas vão, compram aquela ideia e querem fazer justiça com as próprias mãos. Olha que absurdo, cara. A justiça, normalmente, justiça rápida, não é a justiça real. Que aí depois que descobre não tem volta, cara. Como é que você vai fazer para voltar a vida do cara? Eu já fui fazer perícia. Já fiz perícia no passado aqui, do cara que foi linchado. Fiz mais de uma, tá? Sobre isso. Mas eu lembro de uma muito interessante que a mulher, o cara não queria mais ficar com ela. Eu não vou falar nomes aqui, né? Mas pesquisem. O cara não queria ficar com ela, ela tinha uma filhinha e ela falou na rua que ele tinha Meu abusado Deus. da filhinha. Ele, um rapaz de 20 e poucos anos, trabalhador, foi perseguido pelos populares. Eu fui lá fazer perícia só. Mas ele foi perseguido assim 300 metros, 400, não me lembro a distância mais. E apanhou até morrer. Pedrada com pedrada de pau, como é que acabaram com o moleque, né? Fiz a perícia, que eu fiz o que eu tinha que fazer, tecnicamente. Eu não tenho que ir lá ficar dando opinião em nada, óbvio. Fui para casa, no outro dia almoçar, descobriram que aí descobriram a verdade. Que ele morreu porque essa mulher fez isso. Ela À toa. morreu à toa. Absurdo. Morreu assim. Quando eu falo com você assim, fulano é estuprador, prende ele, cara. Segura. Tem que linchar, bater, não sabe ainda a verdade. Às vezes quem gritou, que é o estuprador, às vezes quem gritou tá com intenção ruim. Então, o certo é, primeiro você protege a vida. Protege a pessoa que você acha que é ruim, que você não tem esse direito de tirar a vida da pessoa. Deixa a justiça fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Essa loucura, a barbárie, coisa do século Pois é. XV, pelo amor de Deus, bicho. Cabo Fonseca chegou aqui falando assim que a vontade dele era pegar o cara e dar um esculacho pro Aí, cara. tá vendo? Mas ele segurou as ondas. Segurou e ele viu que ele podia fazer uma besteira na vida Aham, dele. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí, como é que volta? Exato. Você é inocente, tomar um tapa na cara, você apanhar, você sendo inocente, cara, não dá pra esquecer. Ele não. contou- Quem ele- bate, esquece. Ele contou aqui que os policiais falaram assim, e aí, mano, você vai falar nada não? Se o cara tava agachado, sentado assim, aquele monte de gente lá fora querendo pegar ele, aquele monte de policial cercando ele, falou assim, você não vai falar nada não? Ele falou assim, não, eu vou falar o quê? Tá todo mundo contra mim, cara. Eu vou falar, Tem "Não, como falar. Tem como falar, não. Fala, não fiz nada, mas não adianta, ninguém escuta. Dizer que nem dormiu naquela madrugada. Sem contar que o cara era um pai, né, sofrendo um óbito, né, não podendo sofrer aquele luto. A dor dele ali Eu já vi essa não cena. não dá nem pra, Eu já vi essa cena que você tá falando. Exatamente. não dá Isso. pra dimensurar o que aquele cara passou, cara, na vida dele, né? Tá E ainda perdendo sendo filho julgado. por uma coisa barbárie, né?